Olá, graça e paz, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, Cristo, aquele que cura, parte 2, respondendo alguns questionamentos. Queridos, como esse assunto é muito abrangente, a cura divina, questões relacionadas à fé, é impossível, assim, falar de forma abrangente e mais profunda em vídeos curtos. Aliás, nenhum tipo de assunto pode ser abordado com maior abrangência e profundidade em poucos minutos. Há assuntos que são complexos e eu vejo que cura divina é uma delas. Há muitos questionamentos, há muitas dúvidas acerca deste assunto. Por isso, nesse vídeo, nós vamos fazer a parte 2 e eu quero esclarecer aqui algumas questões para que você possa se situar melhor e entender melhor acerca deste assunto, como funciona a cura divina. Antes de entrar no assunto, quero agradecer, como sempre faço, aos seguidores, aos novos, aos antigos, a você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço aos que são membros do canal, que fazem parte da plataforma onde eu dou aulas mais abrangentes e detalhadas. Que Deus abençoe vocês também. Agradeço a você que ora por mim, a você que contribui e oferta no meu ministério, onde exerço aqui na minha cidade um trabalho como pastor missionário, faço um trabalho voluntário sem nenhum respaldo financeiro de igreja ou de qualquer outra pessoa. Tenho trabalhado e servido a Deus ganhando almas, orando pelos enfermos, por libertação, e quem tem me ajudado são vocês, pessoas que Deus tem tocado no seu coração para ofertar e abençoar a minha vida. Sempre peço nas minhas orações que Deus os recompense grandemente e os abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui, se inscreva, deixe o seu like. Deixando o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele vai indicar, recomendar a outras pessoas que podem ser abençoadas com este conteúdo. Então peço, por gentileza, deixe o seu like aqui, comente aqui, faça sua pergunta, faça seu questionamento, faça seu pedido de oração nos comentários. Sempre são bem-vindos os comentários, eu sempre estou respondendo, ou pelo menos deixando ali um coraçãozinho. Sempre curto os comentários de todos. Muito bem, quero ler um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo de número 4, que nos diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, eu prego muito nesse texto, João capítulo 11. Vez por outra eu estou ministrando em alguma igreja sobre a ressurreição de Lázaro, porque este milagre nos traz aqui no contexto geral de tudo o que aconteceu, ensinamentos profundos para a nossa vida. Mas precisamos entender o operar e o agir de Deus nas nossas vidas. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos entender como Deus lida com as situações. E por isso que eu resolvi fazer um segundo vídeo. Porque no primeiro vídeo eu falei algumas questões, 4 verdades sobre a cura. Falei em primeiro lugar que a cura é o mérito da cruz, do sacrifício de Jesus, assim como o perdão dos pecados. Falei que é a vontade de Deus nos curar. Falei também que Deus ele cura mediante a nossa fé e que foi feito um experimento, pesquisas médicas, separando grupos de pessoas, e um destes grupos foi acompanhado por intercessão de pessoas
que demonstrou uma melhor recuperação e uma melhor cura. Isso está aqui na internet, você pode procurar e assistir. Então foi comprovado cientificamente o poder da intercessão, da recuperação de pessoas. Então a cura, ela também não é só instantânea, ela pode ser gradativa. Há muitas pessoas que Deus cura instantaneamente. No mesmo instante a pessoa sente estar curada ou vê a manifestação da cura, exemplo, uma ferida aberta que se fecha num único instante. Há curas que a pessoa vai melhorando a partir daquele momento que ela recebeu a oração e dias depois ela está completamente curada. Há curas quando tem alguém orando ou um grupo de pessoas intercedendo por alguém que está hospitalizado ou acamado em casa, que ela também vai se recuperando, porque a oração ela tem poder. Mas eu quero focar, eu tenho focado muito na cura mediante a fé, porque o objetivo do meu canal é ensinar a palavra com esses pequenos estudos que eu faço, estudos resumidos. Depois, para quem quer algo mais abrangente, tem a plataforma Seja Membro ali. Eu entro detalhadamente, acompanhando passo a passo, passagens, versículos. Mas aqui são pequenos estudos e o meu objetivo é fazer que você creia. Que você mesmo aprenda a buscar em Deus não só o milagre de uma cura, mas andar em fé na presença de Deus, porque a partir do momento que você aprender isso, sua vida vai sofrer uma revolução. Então deixa eu te dizer, além da cura pela fé, Deus cura de outras formas. Existem mais 2 métodos que Deus cura além da fé. Porém, esses métodos eu diria que eles são mais raros de se ver e nós não controlamos isso. Nós podemos, pela fé, buscar em Deus uma cura. Agora, Deus pode curar de outras 2 formas. A primeira delas é quando alguém que tem o dom de cura em alguma área ora pela pessoa. Aí não vai depender da fé, porque é um dom operando. Lembrando que lá em Coríntios, no capítulo 12, é onde lista os dons espirituais, o dom de curas está no plural, exatamente como eu falei aqui, dom de curas. Então, uma pessoa recebe um dom de cura para uma doença, mas não para todas. Exemplo, alguém pode receber o dom de cura para quem tem problema de coluna. Todas as pessoas que ela orar que tem problema de coluna vão ser curadas. Porém, outras enfermidades vai depender da fé. Vocês estão me entendendo? Vez por outra eu vejo alguém aqui no YouTube falando assim: Deus me deu o dom de cura, como se fosse algo abrangente. Essa pessoa só demonstra que não tem conhecimento da palavra. Não estou nem questionando se recebeu ou não, porque como eu não conheço as pessoas pessoalmente, eu evito fazer juízo sobre as coisas que eu não vejo. Eu gosto de fazer juízo sobre aquilo que eu estou vendo. Aí eu posso afirmar. O que eu não vi, eu não posso falar e evito falar. Mas eu sei por palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra e por experiência, que Deus dá o dom de cura para uma enfermidade, geralmente. Ele não dá para todas. Então, quando alguém diz, Deus me deu o dom de cura, essa pessoa está enganada. Ele pode até ter recebido de uma doença, mas ele nem sabe qual. Então, falta conhecimento. Vejam como é importante o conhecimento da palavra. A segunda forma que Deus cura sem o exercício da fé é quando a unção do Espírito Santo está operando. E eu já vi isso muito no meu ministério. No momento de culto que a gente sente a manifestação da presença de Deus, ali naquele momento da unção, porque o que é unção, gente? Unção é o poder de Deus em ação. Isso que chamamos de unção é o poder de Deus agindo, é o Espírito Santo que libera o poder, e ali pode acontecer cura, libertações, qualquer coisa. Então eu vi muito ao longo desses quase 30 anos que eu sirvo o Senhor, na hora que eu estou ministrando, eu sinto, a gente sente, e a igreja geralmente sente, que há um poder sobrenatural ali. E nesta hora, muitas pessoas podem ser curadas. Vou contar um caso bem recente para vocês, da sexta-feira da semana passada.
Eu faço cultos aqui, além de pregar nas igrejas, eu faço culto em casas. Tem uma casa aqui específica que eu faço culto todas as sextas-feiras. E hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, quinta-feira, vou começar um novo culto numa empresa aqui em Blumenau, nas quintas-feiras. Então eu realizo cultos conforme as pessoas me pedem. Nessa casa em específico, sexta-feira passada, tivemos um culto. E no final do culto, a presença de Deus se tornou real ali. Todos começaram a perceber a atmosfera contaminada ou contagiada, melhor dizendo, pela presença de Deus. Era notório, e eu senti a unção do Senhor, e eu tive uma visão. E nesta visão eu via aqui a parte do estômago de alguém, eu vi os intestinos bem claro, e ao lado direito eu vi uma mancha escura. E na visão eu via quando um anjo chegava e colocava a mão e ele esfregava em alta velocidade a mão, até que aquela mancha desaparecia. E então eu transmiti para o grupo de pessoas ali o que Deus estava fazendo e estava me mostrando. Que alguém ali estava recebendo uma cura, porque eu via em visão espiritual o anjo passando a mão em alta velocidade até que aquela mancha escura se dissipava e eu vi depois os intestinos limpinhos ali, a lateral daquela pessoa. A minha esposa, ela estava grávida há um tempo atrás e ela sofreu 2 hemorragias e perdeu o bebê bem no início da gestação. E depois disso ela passou a sentir fortes dores aqui, porque ela fez exames e descobriu que um dos ovários dela estava inflamado. E havia ali, talvez um pouco de sangue vazou para fora do ovário dela. E ela sentia dores ali e estava muito preocupada que fosse alguma coisa mais séria, um mioma ou até alguma coisa mais séria. Ela estava bem abatida naqueles dias. E nesse dia no culto eu nem me toquei que poderia ser ela. Afinal de contas, a casa estava cheia de pessoas. E Deus não me mostrou quem era, mas me mostrou que estava fazendo algo na vida de alguém. Só que eu transmiti a visão detalhadamente que o Senhor estava operando, que essa pessoa estava muito preocupada com aquilo, imaginando que seria uma coisa mais grave, e eu disse que a pessoa iria sentir uma ardência, um queimor aqui, como um sinal do que Deus estava fazendo. Terminou o culto, teve ali um lanche que a dona da casa serve, viemos embora. No outro dia, pela manhã, minha esposa me contou que aquele dia até ela colocou a mão e disse: Senhor, se não for eu, mas eu creio que eu seja também. E ela começou a sentir um queimor. O queimor ficou, terminou o culto, estava queimando, nós viemos embora, estava queimando. Mas no outro dia ela amanheceu totalmente restabelecida, a dor foi embora e ela foi curada pela unção de Deus. Até o aspecto dela, que estava bem abatida, assim, bem, sabe, para baixo, né? Realmente com o aspecto de quem estava com algum problema de saúde, desapareceu. Então essa cura aconteceu mediante a unção de Deus que se manifestou ali. Então Deus cura quando alguém está usando ou exercendo o dom de cura e quando se manifesta a unção. Agora, eu tenho procurado ensinar vocês aqui a ter fé, por quê? Porque você não vai sair por aí procurando alguém que tem o dom de cura e você nem sabe se essa pessoa tem o dom de cura para o problema que você tem. Lembra que eu expliquei que o dom de curas está no plural? Deus dá a cura específica para uma doença, o dom de cura para uma doença específica. E também você não vai sair atrás de unção, porque mesmo quando a unção se manifesta, não sei porquê, nem todos são curados. Nós temos que levar em consideração, gente, os pensamentos de Deus, a mente de Deus que transcende a nossa. Já vi pessoas jovens, bem jovens, que foram acometidas de doenças, pessoas assim maravilhosas, né? Crentes de verdade que amavam o Senhor, e o Senhor não curou, o Senhor recolheu. É a vontade de Deus. Então nós não sabemos todas as coisas. E eu fiz questão de ler aqui o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 4, porque aqui ficou claro algo sobre a cura. As irmãs de Lázaro mandam uma mensagem para Jesus,
colocando Jesus contra a parede, dizendo: está enfermo aquele a quem tu muito amas, porque Jesus havia falado muitas vezes para Lázaro que amava ele, assim como disse que amava as suas irmãs, isso era verdade. Porém, o amor de Jesus por eles não impediu de Deus colocá-los à prova. E quando eu prego nesse texto, eu ensino aqui que esse milagre aconteceu por 3 motivos. O primeiro está claro no versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Observem, queridos, que Deus usa a enfermidade para depois realizar um milagre e glorificar o seu nome. O segundo motivo pelo qual aconteceu esse milagre, essa família precisava ter uma experiência com Deus, um aprendizado, que não vem de forma oral, de forma teórica, mas a gente tem que passar pela experiência para conhecer a Deus. Essa é uma pedagogia que Deus aplica muito nos dias de hoje. Deus permite a gente passar por situações para nos ensinar lições profundas, entre elas aprender a confiar nele. E o terceiro motivo pelo qual aconteceu este milagre está lá no final da história, quando diz a palavra que quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos dos judeus que ali estavam creram em Jesus quando viram o grande milagre, ou seja, aquilo resultou em salvação de muitas pessoas. Então observe que a mente de Deus, quando está olhando para uma doença, para uma situação, ela transcende ao que nós estamos vendo. Nós estamos querendo a nossa cura momentânea. Deus está vendo a lição que Ele quer ensinar para nós. Pessoas que vão ouvir o nosso testemunho que podem se converter, podem crer nele. E a lição que vamos extrair daquilo nesse período que aguardamos a cura. Porque a cura às vezes não acontece na hora. Deus permite que busquemos a cura por meses e até por alguns anos. E um dia, se nós estamos firmes, crendo, quando menos esperamos, estamos lá num culto e podemos ser curados. Então as questões são abrangentes, por isso eu resolvi gravar um segundo vídeo para que você entenda melhor. Lembre-se uma coisa, Deus não pensa como você pensa. E nós não podemos pegar esse Deus infinito e colocar na caixinha de sapato do nosso entendimento. Nós temos que nos render à sabedoria de Deus. Isaías 55:8, Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Caminhos é a forma de fazer as coisas de Deus. Então precisamos entender isso. Jesus recebeu a mensagem, queridos, e se demorou ainda 2 dias para começar a ir na direção da aldeia de Betânia. Porém, quando ele chega lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado e Jesus se demorou propositalmente. Agora eu pergunto para você, vamos ser francos nesse vídeo. Será que Jesus não pode fazer isso comigo ou com você? De se demorar propositalmente? De já ter ouvido a nossa oração e dizer: não, você vai experimentar mais um tempo, mais um processo, e na hora certa, na minha hora, no meu tempo, eu vou até você e vou curar. Porque ele mandou a mensagem para aquelas irmãs dizendo que ele iria curar o Lázaro. E elas ficaram aguardando. Eu não tenho tempo aqui para me aprofundar nessa palavra. É muito interessante essa mensagem. Mas ele se demora propositalmente. E eu gosto quando Jesus chega, a primeira que corre na direção dele é Marta, e ela chega e já acusa, dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela começa a chorar, e Jesus diz: não, Marta, teu irmão vai ressuscitar, fica tranquila. Ah, Senhor, eu sei, lá no último dia, na grande ressurreição. Observe que eles haviam sido ensinados por Jesus. Eles sabiam que viria lá na frente da grande ressurreição, etc. Nesse momento, irmãos, eu vejo que Jesus parece que ele ficou indignado, porque Marta já não cria mais em nada. Queridos, olha aqui para mim.
É muito fácil quando estamos sentados à mesas com Jesus, no momento que está tudo bem, ouvir da boca dele. A boca dele para nós hoje é essa aqui, ó. Dizer eu te amo, você é importante para mim, você é precioso para mim. Mas quando a vida nos traz provas que parecem que Deus não está nos ouvindo, já mandamos a mensagem, ou seja, estamos orando, Deus prometeu aqui fazer, mas não está acontecendo, o tempo está passando, e etc, etc, a gente tende a desabar, a questionar a Deus e até a se decepcionar com Deus, isso é um fato. Então Marta estava decepcionada com Jesus, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, ou seja, se você tivesse vindo quando nós te chamamos, o meu irmão não teria morrido. Neste momento parece que eu vejo Jesus pegar ela pelos ombros, dar uma sacudida e dizer, olhe bem para mim, olhe nos meus olhos. E aí Jesus diz as palavras mais poderosas que estão em todos os evangelhos, que são estas, no versículo de número 25, onde ele diz, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê, observe a importância da fé, senhores. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Olha a cobrança da fé de novo. Você acredita nisso? Então, queridos, naquele momento que Jesus vê que a fé de Marta já tinha desabado, que ela já não cria mais em nada, etc. Ele dá uma sacudida e diz, olha para mim. Você não sabe quem é que está diante de você. Eu não vim aqui fazer uma oração para Lázaro ressuscitar. Eu não vim aqui colocar a minha mão sobre ele e clamar e fazer algo para ver se vai dar resultado. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aonde eu chego, chega a vida. Eu não tenho problema com a morte, eu não tenho problema com nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, isso me arrepia. Esse é o Jesus que cura, o Cristo que cura. E é extraordinário esse milagre, porque quando ele é conduzido até o lugar do sepulcro, e ali ele chorou, porque ele amava assim Lázaro, mas o amor de Jesus por nós não impede que ele nos permita passar por situações dolorosas, por momentos desafiadores, porque ele tem propósitos mais elevados com a nossa vida. Então, não reclame da sua prova, não reclame da sua enfermidade, mas exerça fé e confiança, dizendo, eu sei que quando tu quiseres, tu vais me curar. E ao chegar diante do sepulcro, é muito interessante, porque Lázaro estava lá 4 dias sepultado, estava em decomposição, em putrefação, estava cheirando mal. Maria diz, quando ele diz, removam a pedra, ele diz, Senhor, já faz 4 dias, cheira mal, está podre. Meu irmão está podre. Então, queridos, aquele líquido do corpo, sabe aquele líquido que vaza, havia vazado. Intestino grosso estourou, intestino delgado estourou. O sangue está totalmente coagulado, as células estão mortas, os neurônios do cérebro estão mortos, os órgãos internos já entraram em falência fazia muitos dias, desde a sua morte. O espírito de Lázaro estava lá no seio de Abraão, há 4 dias já, ou 5 talvez, porque velaram ele pelo menos um dia. E o que Jesus faz? Ele chega na porta do sepulcro e chama Lázaro para fora, como se tivesse chegado na porta da casa dele. Ele diz, Lázaro, saia para fora. E a voz de Jesus eclode lá no seio de Abraão. E no átomo de segundo, o espírito de Lázaro é sugado para dentro do corpo. Todas as células do corpo de Lázaro começam a reviver. Os neurônios começam a reviver e a funcionar. O sangue totalmente coagulado se torna líquido e começa a circular. O coração começa a pulsar. Todos os órgãos internos, os rins, o fígado, tudo começa a funcionar.
num átomo de segundo, pela ordem daquele que chama, porque Jesus fala com os mortos, como eu e você falamos com os vivos. Lázaro, saia para fora. E a morte, Senhor? A morte que se vire. A morte que vá achar outro lugar para estar, porque eu chamei o meu amigo para fora e ele vem. Porque quando eu chamo, todo mundo vem, todo mundo obedece. Este é o Cristo que cura, esse é o Cristo que eu prego, esse é o Cristo que eu creio, aquele que é a ressurreição e a vida. Para ele, um morto podre de 4 dias e uma criança dormindo que ele vai acordar é a mesma coisa. É como chegar e acordar, dizer, ei, acorde. Simples assim. Esse é o poder do Jesus que você conhece. Do Jesus que eu prego há quase 30 anos. E do Jesus que eu quero que você creia. E o milagre é duplo, porque ele vem flutuando, ele estava, segundo estudiosos, a 6 metros de profundidade naquele nicho escavado na rocha. Ele flutua até a porta, porque o texto seguinte, Jesus diz, desatai-o, desenfaixem ele. Ele estava todo enfaixado como uma múmia, num processo de embalsamento. Desenfaixai-o e deixe ele ir, deixe ele andar. Então ele não veio caminhando, ele veio flutuando. E ficou em pé na porta do sepulcro. Esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Cristo que cura, senhores. Esse é o Jesus maravilhoso. Então ele é a ressurreição e a vida. Agora, eu tenho ensinado a você crer, e é importante que você creia. Como eu disse, você vai sair, você está enfermo, vai sair caçando alguém, procurando alguém que tem o dom de cura, e se tiver o dom de cura para a sua enfermidade específica, você vai ficar indo de igreja em igreja para ver se vai haver a manifestação da unção de Deus, uma coisa que nós não controlamos, eu não controlo, ninguém controla. Não, é muito mais simples você se alimentar com a palavra e ter fé, e desenvolver a tua fé. E o Senhor pode te curar aí dentro da sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, preste atenção nesse texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é recompensador dos que o buscam. Por isso, irmãos, a importância de ir numa igreja que tem palavra, que tem ensino, uma igreja que vive de louvores, daquelas pregações superficiais e coaches, isso não gera fé. Nós precisamos de pregações expositivas, aquela pregação que o pregador explica detalhadamente o contexto, que ele ensina. Já diz um ditado que o bom pregador é o que prega ensinando, ensina pregando. Uma igreja que não valoriza a palavra não dá crescimento e nem maturidade aos seus seguidores. A importância é que você leia a Bíblia, se alimente com a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. E eu percebo que muitas pessoas que conversam comigo pessoalmente, às vezes me dizem, pastor, eu tenho cura, tenho fé, melhor dizendo, porque Deus não me cura? E conversando com elas, eu percebo que elas não têm fé, elas têm vontade de ser curadas. Por isso que eu disse no vídeo anterior, e sempre falo, irmãos, fé não é aquele arrepio que a gente sente no culto, nem o calorão, e nem aquela emoção quando a gente chora. Isso é emoção. Fé não é vontade. Todo mundo tem vontade de ser curado. Mas o que é a fé então, pastor? Fé é uma certeza interior, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leia a sua Bíblia, está lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova de fatos que você não vê. Então, se você tem fé, a tua fé tem que ser uma certeza interior. Eu tenho certeza que eu vou ser curado ou curada. Isso é fé.
Fora isso é emoção. Fora isso é qualquer outra coisa, mas não fé. Sempre que temos fé, é uma certeza interior. Por isso que em Marcos, no capítulo 11, Jesus fala ali, quando ele está dando uma aula de fé, ele diz: e qualquer que disser essa montanha, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar no seu coração. Porque é dentro do coração que a gente crê e que a gente duvida. Mas crê que se fará o que diz, ele será feito. E no versículo 24, que é o seguinte, ele diz: e quando vocês estiverem orando por qualquer coisa, pode ser uma coisa material, uma cura divina, ele diz: creiam que já receberam e vocês vão ter. Então, fé, quando estou orando para ser curado, eu não vi o sinal da cura, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o desconforto, mas pela certeza interior eu já sei que foi curado. Esta certeza interior, que se chama fé na Bíblia, é o que me traz a cura. Simples assim. Eu tive problema de cálculos renais há alguns anos. Cheguei a ter crise, fui para o hospital tomar Buscopan na veia, de tempo em tempo aquilo me incomodava. E alguns anos atrás eu era pastor missionário no estado de Minas Gerais, na cidade de Visconde do Rio Branco, e um dia eu tive uma crise, uma forte dor nos 2 rins. Meus rins estavam com muitas pedras, com muitos cálculos. E eu estava à noite em casa sem saber o que fazer, não tinha Buscopan, eu não tinha como ir comprar, acho que já era tarde da noite. E eu estava sozinho na sala, minha esposa e meu filho estavam dormindo e aquela dor me incomodava. Estava muito forte. Então, não tendo mais o que fazer, eu li a palavra de Deus e me ajoelhei na sala, no sofá. Abri a palavra, li algumas vezes textos que falam sobre a cura. Eu tinha o óleo da unção em casa, eu coloquei um pouco de óleo, uma porção bem boa nas minhas mãos, bem generosa, esfreguei bem de tal maneira que as minhas mãos ficaram bem lubrificadas com aquele óleo de unção, e ali ajoelhado ergui a camisa atrás e comecei a esfregar as minhas mãos bem em cima da onde são os meus rins, e fui orando e pedindo ao Senhor que me curasse. E fui esfregando as mãos e fui orando ali ajoelhado naquela sala, por cerca de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais, eu fiquei ali orando e esfregando, eu pedia que ele tocasse nos meus rins, que ele destruísse aqueles cálculos, que ele desfizesse aqueles cálculos, e fui orando por cerca de 15, 20 minutos, talvez um pouco mais. Até que eu senti que aliviou um pouco, mas apenas aliviou, não tinha recebido um alívio total. Mas me levantei e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, nem me lembrei mais e não estava sentindo dor, e eu esqueci dos cálculos. Passou o dia, quando chegou a noite eu fui para o culto, e estando na igreja eu fui ao banheiro da igreja. E no banheiro da igreja tinha aquele mictório bem grande, longo assim, né, de banheiro de homens, banheiros masculinos. Eu fui ao banheiro e quando eu estou urinando ali, para minha surpresa, eu vejo uma areiazinha cinza indo junto com a minha urina, e eu vi aquela areia indo junto com a urina naquele mictório até o ralo que tinha no canto, que tinha uma caída assim. Deus havia dissolvido as pedras e elas saíram em forma de areia, e isso aconteceu na noite anterior, quando eu orava, quando eu lia a palavra e pedia a Deus com toda a fé que havia na minha alma que me curasse. Eu dizia: Senhor, desfaça os cálculos renais. Anos depois, claro, eu tive de novo problemas, porque cálculos renais é uma coisa que se forma, há uma predisposição, que mais tarde eu descobri que era a falta de magnésio. Quando eu passei a tomar magnésio, já não desenvolvi mais cálculos renais. Mas vejam bem, eu havia orado algumas vezes antes e nunca tinha recebido a cura. Naquele dia eu estava ali e lutei com Deus em oração, clamando a palavra, citando a palavra e pedindo a Deus um milagre, e recebi. Então, queridos, eu quero te ensinar você a crer. Jesus é aquele que cura.
Cristo é aquele que cura, Ele é aquele que é a ressurreição e a vida. Para Jesus, um morto podre e uma criança dormindo, despertá-la é a mesma coisa. Eu quero que você tenha essa fé. Busque na palavra. Fé é uma certeza interior. Quando entrar essa certeza dentro de você da cura, você vai ser curado e vai dar o testemunho aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre o poder sobrenatural da fé. Se você não assistiu esse vídeo, procure ele aqui, assista esse vídeo onde eu ensino detalhadamente o poder sobrenatural da fé. Amém? Oremos a Deus. Antes de orar, quero pedir mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, você me ajuda. Comente aqui, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão doentes, estão enfermas. Essa palavra pode ajudar alguém a crer e receber o milagre. Faça isso e você vai estar abençoando pessoas. Se você sentir de mandar uma oferta ao meu ministério, a chave Pix está aqui embaixo. Que Deus te abençoe e te recompense. Oremos. Amado Deus, tua palavra nos diz que é necessário que nós que nos aproximamos de ti, creiamos que o Senhor existe e também que o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. Fé é uma exigência tua, é um requisito teu para nós. E a fé diz tua palavra, que ela vem ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra. E a minha oração é que o Senhor gere fé através desta mensagem no coração desta pessoa. Essa pessoa que está doente, essa pessoa que está me ouvindo agora acamada, quem sabe até dentro de um hospital. Essa pessoa que está em casa há muito tempo pedindo a cura, mas ainda não recebeu. Eu não sei os teus propósitos, mas tu sabes todas as coisas. Senhor, eu oro para que gere fé no coração deste homem, desta mulher que me ouve, deste jovem. Opera um milagre, toque na vida desta pessoa agora, repreenda esta enfermidade e traga cura total e completa, Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor venha realizar grandes sinais e maravilhas através desta mensagem, para que em tudo o teu nome seja glorificado, como tu glorificaste o teu nome e o nome do Senhor Jesus na ressurreição de Lázaro, e que assim seja para a honra e glória do teu nome. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.